Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória. Estou feliz de estar mais uma vez na casa do Pai. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez tomar essa tribuna e trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou falar mais uma vez que eu entendo que os irmãos estão cansados, todo mundo com carinha de cansado. Eu estou cansado de falar que todo mundo está cansado. Sabe por quê? Porque se eu for para casa agora, eu vou sentar no sofá e eu vou assistir filme até 2 horas da manhã. Outra pessoa vai para a Globo, vai assistir uma coisa aqui, uma coisa ali. Outros vai lavar roupa, vai trabalhar. Pouca vergonha é essa que a gente está sentando na igreja com aquela cara de peixe morto, o tempo todo achando que para os outros ficar falando: estou cansado, estou cansado. Bem-vindo à transformação. A paz do Senhor a todos. Pastor, mas não é quarta-feira do ensino da palavra? É. Mas quando você aprende a palavra, a única coisa que é transformado. Na palavra existe transformação, existe unção, existe liberdade e existe bênção para a sua vida. Existe provisão da parte de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer conhecer a verdade de Jesus, e se você quer conhecer Jesus, conhecer a palavra, porque estava com Deus e a palavra. Então não adianta a gente querer correr. Culto do ensino da palavra é culto da transformação. Quando você conhece a palavra, você conhece a Jesus Cristo, e Jesus Cristo transforma a sua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quero convidar meus queridos irmãos a abrir suas Bíblias comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. O culto hoje já foi aberto, perguntando sobre o arrependimento. E depois perguntou se todo mundo está disposto, está preparado para o fim. E depois o louvor vem falando: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Quase que eu juntei minha bolsa e fui para casa. Falei: o que Deus sobrou para eu pregar hoje? Mas eu tenho talvez um restinho que sobrou da parte de Deus. E nós vamos falar, tentar ser o mais breve possível nessa noite. Louvado e exaltado ao nome do Pai. Todos encontraram? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou já estivesse vindo. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, que vos dizia essas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E, por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Amém. Só até aí.
Senhor Deus, a tua palavra foi lida nessa noite. Eu lhe peço, Pai, mais uma vez, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras ministrando nesse púlpito, porque ninguém tem interesse de ouvir o que eu tenho para falar, Pai, mas todos nós, incluindo eu, queremos ouvir o que o Senhor tem para o teu povo nessa noite. Esteja conosco e fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração que me incomodou um pouquinho. Falei com a minha esposa, eu sempre fico um pouquinho nervoso, isso é normal, mas algumas vezes mais do que outras. Essa palavra nessa noite tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com o arrebatamento, com a igreja, a subida da igreja, quando nós não estivermos mais aqui. Porque muitas pessoas hoje em dia perguntam: aonde nós estamos no relógio profético? Aonde que nós estamos no fim dos tempos? Em que ponto, em que estágio nós estamos? E a resposta disso é simples: não tem mais nada a acontecer, a não ser a apostasia e o arrebatamento. Essa palavra que nós acabamos de ler, Paulo estava falando à igreja de Tessalônica, porque o que estava acontecendo é que naquele tempo muitos falsos profetas se levantaram e escreveram cartas às jovens igrejas, como se fossem Paulo que tinha escrito, e tinham falado com eles que Jesus já tinha voltado e que eles tinham perdido o arrebatamento, e que eles ainda já estavam então vivendo na grande tribulação. Isso deixou o povo preocupado, deixou o povo estressado. Estava tendo contendas na igreja, estava tendo aquele movimento onde as pessoas estavam enfraquecendo, falando: puxa, se eu lutei tanto, mas eu perdi, o que vai ser de mim agora? Então acho que não vale a pena lutar, não vale a pena. E Paulo então escreveu essa carta a dizer a essas pessoas as seguintes coisas, dizendo que concernente à volta de Cristo, não se preocupe, que Ele só vai vir depois da apostasia. Primeiro tem que haver uma apostasia. E você pergunta: pastor, o que é apostasia? Apostasia, ela se traduz em duas formas. Primeiro, é um abandono da fé, dar um passo para trás, abandonar ou deixar, ou dar as costas para a fé. E a segunda tradução da palavra apostasia é de um soldado que abandona o seu posto. As duas formas foram intencionais nessa palavra, porque essa palavra de Paulo, ela não foi direcionada aos ímpios, ela serve para falar dos ímpios, mas ela foi direcionada aos crentes. E ela serve como uma espada de dois gumes. Ela corta falando dos ímpios, mas ela corta falando dos crentes também. E é um pouquinho disso que nós vamos falar nessa noite. Porque quando você olha para o estado do mundo hoje, é incrível ver as coisas que estão acontecendo e como a igreja e o povo está dormindo. A igreja que eu digo não é exatamente essa igreja. Eu estou falando a igreja em geral na terra. Mas de acordo com as palavras de Paulo e nos livros seguintes, a própria estatística nos diz que é mais do que provável que grande parte desse rebanho aqui vai ficar. Pessoas que pensam que são crentes, que pensam que são cristãos, que pensam que estão vivendo tudo certo, mas vão ser surpreendidos naquele dia, por causa que estão sendo levados ao inferno, achando que tudo está certo, sendo enganados pelo inimigo. Nós vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O inimigo, ele é sutil, ele luta contra nossas vidas, mas ele não chega se apresentando como inimigo. Seria fácil se ele chegasse aqui e falasse: ó, muito prazer, meu nome é Capeta, eu vim aqui para destruir a sua vida, queria ser seu amigo. Você ia falar: some daqui, apartai-vos de mim. Mas ele não faz isso. A Bíblia diz que ele vem
como um anjo de luz. Ele se apresenta como ovelha e não como lobo. Ele joga como se diz, o jogo longo. Ele tem paciência. Ele planta hoje para colher daqui 70, 80 anos. Porque ele sabe que os que viram ele plantar hoje, daqui 70, 80 anos não vão estar mais vivos para alertar os que não viram. E assim nós vamos enfraquecendo a nossa fé. Ele vai cortando devagarzinho a fé do povo, e ele vai colocando as pessoas numa posição de apostasia. Como eu digo várias vezes dentro da igreja, ele não precisa que você pare de adorar, ele só precisa que você adore errado. E ele está tendo o mesmo efeito de que você não estivesse adorando a Deus. Ele só precisa fazer você adorar errado. Ele não precisa que você pare de orar, ou santificar, ou buscar. Ele só precisa que você busque na direção errada, ou santifique da maneira errada, ou creia da maneira errada. Vou falar sobre alguns assuntos contemporâneos ou atuais nessa noite, para trazer um exemplo atual da situação em que nós vivemos. Existe uma organização mundial chamada o Fórum Econômico Mundial. Essa organização foi estabelecida nos anos 70, por aí, por um alemão chamado Klaus Schwab. Ele é o líder desde então, até hoje ele é o líder. Essa organização tem influência mundial, muitos podem já ter ouvido falar. Eles fazem uma reunião lá em Davos, na Suíça, todos os anos, aonde os grandes líderes do mundo, aqueles que têm poder e influência para movimentar mercados e populações inteiras, eles se reúnem, são todos membros dessa organização, e eles planejam o futuro do país. A diferença é que antigamente eles agiam escondido. Digamos que os planos deles eram encobertos, sempre como uma organização que tem as melhores intenções para o futuro da nação, para o futuro do planeta. Mas por trás dessas boas intenções tem o Partido Comunista, com uma ideia comunista e socialista. Quantos já ouviram falar do termo? Existem duas maneiras de falar esse termo. Você pode dizer como o grande reset ou a nova ordem mundial. Muitos já ouviram falar desse termo, a nova ordem mundial. Isso é o plano do Fórum Econômico Mundial. Uma nova ordem, um novo jeito de viver. Irmãos, muitas pessoas hoje se preocupam com o anticristo. O anticristo está vindo, o anticristo está chegando. Quem será o anticristo? É o Biden, é o Trump, é o Putin que é o anticristo, é o Papa que é o anticristo? Não é nenhum deles. Não é nenhum deles. O interessante é que as pessoas, em vez de buscar a Jesus Cristo, eles ficam buscando o anticristo, querendo saber, curioso para saber quem é o anticristo. Só que a igreja não vai ver o anticristo. Nós vamos subir antes dele aparecer. Só que as coisas na terra não acontecem assim. Tem que estar tudo preparado para a chegada dele. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera nos filhos da perdição. O espírito dele já opera hoje, mas ele ainda não está aqui. Porque quando ele chegar, tudo tem que estar preparado. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver bem claro o que tem que acontecer antes que ele chegue. Primeiramente, tem que ter sistema bancário único no mundo, uma moeda. Tem que ter uma maneira que as pessoas não podem comprar nem vender sem fazer parte desse sistema. Tem que ter um só governo. Tem que ter um só governo. Só que você não consegue somente inventar uma coisa dessa e achar que você vai implementar. E muitos se enganam com a história do Covid. O Covid não foi nada mais do que um teste em nível global.
uma das marcas, uma dos pilares do marxismo é que você cria um problema e você espera para ver a reação do povo, até onde você consegue controlar eles. E depois você aparece com solução desse problema, para você ser o herói da história. Isso se chama marxismo, que faz parte da agenda comunista, socialista, essas coisas. Tudo termina com ista, sabe que é ruim. Então, depois que nós fomos confirmados para nós o fato de que Covid foi gerado dentro de um laboratório na China, pago pelo maior médico dos Estados Unidos, e nada aconteceu com ninguém. Mas sabe o que aconteceu? Eles colocaram o mundo inteiro de joelhos perante eles. Ninguém comprava sem um cartãozinho, ninguém voava, ninguém andava de carro nem de ônibus, você não podia entrar. Eles falavam onde você pode entrar, onde você pode sair. Eles falavam onde você pode comprar, onde você pode vender, o que você pode comer. Eles te proibiram de fazer tudo. E por trás disso tudo, eles iam vigiando. Até onde que a gente consegue controlar essa população? O planeta todo teve que obedecer. E o incrível que pareça é que eles estão falando: olha, Covid-19 não foi o único. Covid-21 também foi feito. Só estou avisando para vocês ficarem espertos, porque pode que sem querer daqui uns dias ele apareça também. Eles pensaram que eles iam tomar controle do mundo em 2008, quando a economia deu um colapso. Naquela época até a revista Times soltou um artigo dizendo o grande reset, com uma pergunta. E esse Klaus Schwab, ele escreveu vários livros. Ele diz que não se pode desperdiçar uma boa epidemia. Tem que usar essa oportunidade para mudar a maneira que as pessoas pensam. E os planos dessa organização agora são abertos para o mundo, porque eles estão empoderados. Porque a mentalidade do mundo, aquilo que foi 60, hoje está dando fruto. E eles não têm mais medo dos planos dele, porque agora eles são aceitos, agora eles são abraçados pela população, porque todo mundo pensa que é a melhor coisa que está acontecendo. Para começar, ele já tem o plano de transformar o mundo inteiro numa só nação, com 10 países selecionados para ser um líder de cada país, mas todos respondendo para a ONU, que vai ser o cabeça de tudo isso. E depois a economia está sendo direcionada a ser uma economia sem cash, sem dinheiro, completamente digital, para que eles tenham controle de tudo, ninguém compra e vende. Quantos de nós somos culpados disso? Eu não lembro da última vez que eu carreguei cash no meu bolso. 24 horas por dia eu passo o cartãozinho nas máquinas. Por incrível que pareça, a Bíblia falou disso. E todas essas pequenas coisinhas estão empurrando o povo na direção da apostasia, plantando pequenas sementes que antigamente ninguém prestava atenção nisso, mas quando você olha lá na frente, você vê o fruto que dá de uma pequena semente plantada. E como eu disse, o inimigo, ele tem paciência, mas antes que o anticristo chegue, a cama tem que estar forrada para ele. Ele não vai chegar para depois preparar tudo. Tudo tem que estar preparado para ele. A chegada do anticristo, ela significa o começo da grande tribulação. Mas a Bíblia disse, lá em 1 Tessalonicenses, que nós não fomos separados para a ira de Deus. A ira de Deus é o tempo da grande tribulação, quando Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Mas nós, a igreja, não fomos separados para esse tempo. A noiva de Deus não vai ter que sofrer na terra. Deus não teria amor nenhum pela noiva dele se ele permitisse que a noiva dele passasse pela grande tribulação. Ele vai buscar a igreja dele antes, mas antes que ele busque a igreja, certas coisas têm que acontecer. A apostasia já está acontecendo. Eu quero dar um exemplo para vocês.
25 de junho de 1962 foi a maior vitória do Satanás nesse país aqui, quando a oração, a Bíblia foi retirada das escolas, a oração foi tirada das escolas. O Supremo Tribunal falou: para ser justo com todos, não podemos mais ter oração nas escolas, e parou completamente. A Bíblia foi tirada das classes, onde os alunos faziam uma oração rapidamente antes de começo de qualquer classe. Parou com aquilo, e daí para frente só foi piorando, e piorando, e piorando as coisas. Você vê o estado que nós estamos hoje em dia, onde nos anos 60 o pior problema de uma escola era mascar chiclete, e talvez falar demais. Hoje em dia é estupros, é assaltos, tiroteios, assassinatos. Onde que nós chegamos? Por incrível que pareça, em 1963, o Partido Comunista liberou o seu manifesto. O manifesto é uma lista das coisas que eles pretendem alcançar no futuro. E nesse manifesto tinha algumas coisas que eles plantaram lá atrás. Eu estou falando lá atrás, 1963, hoje faz exatamente 60 anos. 60 anos. Esse ano faz exatamente 60 anos que o inimigo plantou isso lá atrás. E o manifesto tinha 45 itens. Ele foi roubado de um dos agentes comunistas por uma mulher, Mary, esqueci o nome dela, e foi trago para os Estados Unidos para eles ficarem sabendo qual era o plano de implementar a agenda comunista dentro dos Estados Unidos e no resto do mundo todo. Mas quando eu digo agenda comunista, não começa a pensar só em China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, essas coisas. Sabe por quê? Porque o que eles estão falando hoje em dia de fazer aqui na América é a mesma coisa. Porque quando eles viram as pessoas que não quiseram se dobrar para as leis do Covid, eles começaram a passar a ideia de fazer acampamentos para colocar todo mundo que não aceitasse a vacina. Mussolini fez isso, Stalin fez isso, Hitler fez isso, e eles estavam dispostos a fazer isso aqui, e o povo aplaudindo. Não, manda eles mesmo. Repúdio. Eles não querem se aderir às normas, eles não querem aceitar a nova era, a nova maneira de viver. Então deixa eu ler para vocês aqui. Eu quero que vocês não se esqueçam de que eu estou lendo algumas coisas que foram escritas em 1963. Você pensa na sua cabeça, se você vê um pouquinho do que está escrito hoje. Primeiro, promover a ONU como a única solução para o mundo. Estabelecer a organização como um governo soberano com seu próprio exército independente. Já existe. Já existe. A ONU não responde para ninguém, eles fazem o que ele quer na hora que eles quiserem, eles têm um exército imenso. Capturar um ou os dois partidos políticos nos Estados Unidos. Quem conhece o Partido Democrata já sabe como que está a podridão. Usar decisões do Supremo Tribunal para enfraquecer a base da família, alegando direitos iguais a todos. Será que isso está acontecendo hoje? Controlar as escolas e usar como centro de transmissão e ensino do modelo socialista, incluindo ensino preferencial dos modelos socialista e comunista, diminuir a qualidade do ensino público, controlar os professores. O que está acontecendo hoje? A meritocracia não existe mais. O que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo o padrão da educação para que os alunos inteligentes caem ao nível dos mais burrinhos. Em vez de levantar os burros, eles querem diminuir os outros, porque individualismo, qualquer aluno que se destaca hoje em dia não pode ser aceito pela sociedade. Todos temos que ser iguais, direitos iguais. Infiltrar a imprensa e a mídia, tomando posições centrais nos jornais e televisão, e hoje podemos adicionar até nas mídias sociais. Degradar a cultura americana, eliminando todas as formas de autoexpressão nas artes culturais. Exemplo, remoção de estátuas históricas, substituindo por imagens nulas e sem expressão.
está acontecendo nos Estados Unidos hoje para tudo quanto é lado. Todas as estátuas dos grandes generais de guerra estão sendo removidas das praças e colocando umas bobeiras de arte que alguém faz, aquele povo LGBT. Abolir todas as leis de censura, alegando que elas infringem o direito de expressão. Olha aí. Quebrar os padrões morais da sexualidade, promovendo a pornografia e obscenidade em revistas, filmes e músicas. Você não consegue escutar uma música brasileira hoje em dia sem estar escutando palavrão ou pornografia. E a música americana está indo para o mesmo caminho. Filmes está a mesma coisa. Até filme de criança está difícil você achar uma coisa que sua criança pode assistir hoje em dia. Será que está tendo fruto hoje? Isso que foi plantado 60 anos atrás. Apresentar o homossexualismo e promiscuidade como normal, natural e saudável. Parece mentira, né? Infiltrar as igrejas e mudar a religião revelada por religião social. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Descreditar os ensinos bíblicos e enfatizar a maturidade intelectual. Eu vou falar uma vez e nunca mais vou tocar nesse assunto. Tome muito cuidado, irmãos, que estão brincando com essa história de life coach, psicoanálise. É muito sério o que vocês estão fazendo. Muito cuidado. Porque o que eles estão querendo dizer aqui é que você tira a sua muleta, que é a Bíblia, aquela que você se suporta nela, aquela que você depende dela para tudo na sua vida. E eles ensinam ao invés maturidade intelectual. Se você soubesse essas coisas, você não precisaria da Bíblia. De repente as pessoas, sem perceber, não olham mais para a Bíblia como a nossa solução de tudo. Agora de repente você tem a resposta para tudo. É natural, é assim que faz. Pensa positivo que vai ser positivo. Não pense negativo. Vai que você consegue. Vai em frente que dá certo. Tome cuidado. Palavras bonitas, palavras que parecem ser profundas, né? Psicologia é uma coisa muito séria. Tem que ter muita sabedoria para entender essas coisas. E a maioria de nós não temos. Eu não vou falar mais nesse assunto porque eu sei que eu vou chatear algumas pessoas. Mas eu só digo, tome cuidado. Esse é um caminho muito perigoso para entrar. Maturidade intelectual é o que o inimigo está oferecendo, ao invés da palavra revelada da Bíblia. Deixa eu dar mais duas só, eu já termino. Dar total suporte a todos os movimentos sociais, BLM, LGBT, ou esse mês nós estamos passando o mês do orgulho gay. Vocês estão vendo como é que está, não preciso de falar mais nada. E por último, eliminar a família tradicional com facilidade de abortos e divórcios. Não preciso nem de apontar lá para fora. Infelizmente muitos dentro da casa de Deus têm sofrido ou caído nessa armadilha. Divórcio fácil ou aborto. É tão fácil hoje em dia casar e primeira discussão é vamos se separar, não está dando certo, né? Não é assim que eu queria, vou procurar outra coisa. Mas o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com nós é a segunda tradução da palavra apostasia. Porque a primeira tradução, você está vendo aqui que o povo virou as costas para o cristianismo. O mundo lá fora não quer saber. Eles aceitam qualquer religião, contando que não seja cristão. Eles são tolerantes a qualquer movimento, contando que não seja um movimento cristão. Por quê? Porque o que prega a verdade é odiado, como nós lemos aqui. Aqueles que não amaram a verdade, eles vão amar a mentira. Eles vão amar a mentira, eles vão amar tudo que é podre, tudo que é errado. E por causa disso Deus vai abrir mão deles e deixar eles ter fortes ilusões de que o que eles estão fazendo é certo, para no dia que eles for pagar o preço, Deus tem liberdade para descer o cajado. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque lá fora
o mundo já está vivendo a apostasia. Agora, dentro da igreja, o único exemplo que eu consigo imaginar para dentro da igreja é sapos fervendo na panela. Ah, pastor, o que significa isso? É simples. Pega um sapo, coloca uma água fervendo na panela e tenta jogar ali dentro. Ele vai se sacudir, ele vai pular, ele não vai entrar naquela panela. Ele não vai aceitar entrar naquela panela. Agora, coloca ele na água gelada, coloca ele no fogão e vai aumentando o fogo devagarzinho. Ele vai cozinhar dentro daquela panela sem perceber o que está trocando em volta dele. Isso é o povo de Deus hoje, infelizmente. Cozinhando no fogo da boca, sem perceber que estamos todos a risco de ir para o inferno. Porque tudo é normal na igreja e não tem mais santidade, não tem mais busca, não tem mais revelação, não tem mais unção, não tem mais entrega, mas tudo é normal. 2 domingos atrás, eu acho, eu estava sentado ali com o irmão Walter e o irmão Silvio. Eu acho que foi o Silvio que falou: pastor, uma das maiores portas do inferno é a porta do nada a ver. Esse é o nome dela, nada a ver. Eu falei, é uma verdade. Porque quando você começa a falar nada a ver para tudo, isso se chama apostasia. Um soldado deixando o seu posto. Vocês me perdoem algumas coisas que eu posso até falar, mas eu me canso de falar. Antigamente a gente fazia isso, antigamente a gente via isso, antigamente era assim. Meu Deus, eu queria falar, a gente faz isso. Hoje a gente canta como era para cantar. Hoje a gente busca, a gente ainda faz congresso dos jovens, a gente ainda canta hinos da harpa, alma na igreja, tem prazer de vir para cá. Irmão, semana passada eu estou vendo aqui crianças nesse jovens cantando, e os pais não tendo vergonha de dar. Eu estava ali tentando chamar, e o povo não podendo incentivar os seus próprios filhos a cantar no púlpito de Deus, porque não tem energia, não tem coragem, está mortos. Apostasia dentro da casa de Deus. Em quem tem mais vontade de buscar, não tem um culto que todo mundo minutos atrasado. Todos. O que está acontecendo? Tem nada a ver, pastor. É só 15 minutos. Não se vê os homens, não se fazem mais homens como antigamente. Hoje em dia a gente vai dar paz do céu, chega a estar mole e suado. Eu falei, que é isso, rapaz? Rapaz, senhor, pastor, que é isso? Vira homem, rapaz, honra suas calças. Um soldado que abandona o cargo dele, ele volta para casa. Ele não tem mais necessidade de se apresentar da maneira que um soldado se apresenta. É por isso que dentro da igreja ninguém se veste mais da maneira que se vestia. Qual o uniforme do crente? Não tem, é uma roupa decente. É uma roupa decente. Os homens hoje em dia sobem no púlpito com pijama, aquelas calcinhas fininhas, apertadinhas igual um salame, ou estão todo rasgado. Não se coloca mais uma camisa e gravata. Tem vergonha. Um soldado abandonando o seu cargo, porque a Bíblia diz que quem na força para fazer a colheita, ou entrou no arado, assim que fala, né? Não olha para trás, que é pior para você. Não abandona o seu cargo,
Não abandona seu carro, que é maldição para a sua vida. E não fica só para os homens não. As irmãs. Nada contra a beleza feminina, irmãos. Eu não quero ver um monte de freira aqui em cima não, que não tem nada a ver com a gente. Mas quando uma mulher sobe aqui no púlpito com a calça tão rasgada que se ela se mexer de certo jeito você vê até a roupa íntima. Pastor, não tem nada a ver. Por que o povo não vem mais para a igreja? Porque falou contra o homossexualismo. Então eles, não, mas lá eles aceitam. Vamos para lá, porque lá não tem nada a ver. Lá eu posso tatuar minha cara toda, dessecrar o meu corpo. Não tem nada a ver. Lá eu posso, como cantou aqui ó, no louvor, com brincão na orelha, com crucifixo pendurado. Não tem nada a ver, pastor. A maior porta do inferno não tem nada a ver, porque devagarzinho a gente vai perdendo a unção. É devagarzinho. Ele faz um jogo longo. Sapos na panela. Ninguém percebe o que está acontecendo. Eu disse que não tenho nada contra a beleza feminina. A Bíblia aplaude a beleza feminina. A Bíblia fala da mulher bem adornada, com maquiagem, com seus brincos, com tudo que há, beleza. Mas não se esqueça, Provérbios 11:22, como joia rara num focinho de porco é a mulher que é bonita e sem discrição. Vem para a igreja com umas roupas indecentes, precisando de receber afirmação no olhar dos outros homens. E a sua mulher dentro de casa, ela não precisa fazer isso não. Vou falar isso aqui para vocês. Mulher que é elogiada dentro de casa, homem que dá elogio, que dá presente, que trata ela como a rainha que ela deve ser tratada, ela não precisa de buscar afirmação no olhar de outros homens não. Não tem necessidade. Aí você vai falar, a culpa é da mulher? Não. O cara treina a mulher com 10 anos de casamento, nunca dá um elogio. Ela põe uma roupa bonita, ele não fala nada. Ela põe uma maquiagem, ele não fala nada. Ela pintou o cabelo, ele não fala. Ela não vai. Ela, mulher precisa de ser afirmada. Ela precisa de ter firmeza. Ela precisa de homem de verdade. Aí a mulher vai procurar o quê? Vai procurar ser confirmada, se ela ainda tem alguma coisa para oferecer para o marido dela, através do olhar dos outros homens na igreja. Só que quem paga o preço é ela, coitada. Porque a Bíblia diz que se uma mulher estiver aqui, e às vezes elas vêm com umas roupas meio, avantajada, e tem um pobre coitado do mundo que está ali aflito, procurando, e aquele ímpio, ele não sabe se ele olha para o pastor ou se ele olha para o traseiro da mulher. E ele fica naquele conflito. E ele pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Não tem como eu concentrar. Nada contra a beleza da mulher, mas a Bíblia diz que o sangue daquela vida está nas suas mãos, mulher. Se uma pessoa sair da igreja por causa do seu comportamento, é a Bíblia que diz, não é o pastor Samuel. É a Bíblia que diz. Nós temos que julgar o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que julgar o tempo. Jesus falou, vocês olham para o céu, vocês sabem discernir os tempos. Você olha para o oeste, você vê uma chover, e assim chove. Você vem o vento do sul e você fala, vai fazer calor hoje, e faz calor. E ele falou, hipócritas, como é que vocês discernem o tempo, mas vocês não discernem esse tempo? Que tempo, pastor? O fato de que todos nós estamos cozinhando no fogo do inferno, que nem sapo na panela, e ninguém discerne. E ele continuou dizendo, discerna por você mesmo a verdade. Abre os olhos,
e vê a sua vida. Reexamine os seus conceitos. Olha o que você está fazendo. Porque sentar aqui cansado e vir por vir não adianta nada. Porque houve um tempo na vida de cada um que está aqui dentro que o culto da semana era o melhor dia da semana. Hoje é uma obrigação, tanto que a gente tem que chegar 15 a 20 minutos atrasado. Não aguento mais ouvir aquele Rodrigo cantando. Eu vou chegar na hora da mensagem. Só um exemplo, tá? Te amando, meu irmão. Isso é uma benção. Por quê? Por que que quando a gente tem que trabalhar, a gente está num lugar, a gente se prepara, a gente sai mais cedo de casa quando você tem um apontamento médico, você sabe que se chegar lá, já colocaram outra pessoa no seu lugar. Você vai para uma corte, você sai de manhã cedo. Se você tem um apontamento lá em Boston, vai para lá a noite antes e dorme no hotel para não perder o horário. Deus o livre chegar atrasado. Mas o momento mais importante para nós, da nossa semana, ninguém tem coragem. Hoje tem culto. Já é 7 horas. Tem que tomar banho ainda. Tem que me arrumar. Chação de saco. Tá bom, vou lá. Senão o pastor vai ver que eu não fui, vai me cortar, não vai deixar eu mais falar nada, né? Eu quero ter oportunidade ainda, quem sabe. Que droga, mas eu vou. Tô morto, gente. Eu podia só ficar em casa hoje. Houve um tempo que a gente tinha prazer. Não existia cansaço. Cansaço, isso aqui não é um cansaço, isso aqui é um prazer. Eu estou vindo para a casa do meu pai. A minha esposa sai do trabalho todo dia e passa na casa da mãe dela. Eu fico olhando no live lá, eu fico na pita. Quando ela chega lá, eu falo, tá lá tomando um cafezinho. Sabe o que é isso? Isso aí é amor nos pais. É estar na casa, ter prazer de estar na casa. Não é por obrigação, porque gosta de chegar lá e sentar. Nós somos família. Nós somos família, nós somos irmãos. Cadê o prazer de confraternizar? Cadê o amor? Cadê aquela vontade de chegar em casa, nossa casa, a casa do Pai, e ter um momento agradável com meus irmãos, ter uma conversa sadia, contar uma bênção e ter o meu irmão se alegrar por mim, em vez de ficar com inveja e jogar maldição? Esse é assunto para outro culto. Meu Deus, irmãos, discerne por vós mesmo que o tempo que nós estamos vivendo. Você pode pensar, essa mensagem está exortando o povo. Eu não estou exortando, eu estou convocando o soldado de volta à posição. Eu estou convocando um povo de volta, que por causa das coisas do mundo, por causa do inimigo, que chega sutilmente, ele entra na mente da gente, ele entra no que a gente quer fazer no nosso dia a dia, e a gente de repente a gente quer se vestir como o mundo veste, a gente quer falar como o mundo fala, a gente quer comportar como o mundo comporta, e dizendo, não tem nada a ver, pastor, isso não vai mudar nada na minha vida. Mas vai, meu irmão, vai mudar na sua vida. Porque um soldado, ele tem que se vestir da maneira correta. Um soldado, ele tem horário para fazer as coisas, ele não se atrasa, ele faz tudo certinho, ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe como ele tem que se comportar, tanto no quartel como na rua. Ele leva um legado com ele, ele tem um comportamento, ele sabe o que vai acontecer se eles pegar ele se comportando errado. O soldado, ele sabe a hora de comer, ele sabe a hora de deitar, a hora de dormir, a hora de falar, e ele sabe o povo na hora certa, no horário que tem que estar lá. O soldado está lá em posição, sempre pronto para trabalhar, para agir. Incrível que pareça, que essa palavra não é para os ímpios, essa palavra é para nós. E não estou falando do que eu estou falando que Paulo deixou essa palavra para nós. Jesus não vai voltar sem que a grande apostasia aconteça. A grande apostasia já está acontecendo. O povo já está morto nos seus delitos dentro da igreja. Todos já viraram as costas para o verdadeiro evangelho. Todos.
Não é à toa que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não é assim que é para ser. Isso é uma convocação de volta à posição. Soldados somos de Jesus. Nós somos soldados. Nós somos soldados dele. E Paulo falou: essa apostasia é nossa. Não adianta virar as costas e falar: isso aí não é para mim, essa mensagem não é para mim. Todos nós, se olharmos a nossa vida espiritual, vamos ver uma coisa, ou duas, ou 30, ou 1000, que podia ser mudado, que pode melhorar, que pode nos trazer até mais perto de Deus. Todos nós, começando por mim, irmãos. Porque antigamente, os obreiros, as pessoas dentro da igreja, quando alguém falava uma coisa verdadeira, poderosa da parte de Deus, o povo ficava em pé, o povo batia a palma e falava: é mesmo, o pastor prega, é mesmo, irmão, é verdade isso aí. Hoje em dia, o pessoal está sentado com a mãozinha assim debaixo da perna, olhando para nós, e volta para casa e fala: o show hoje não foi muito bom não, não gostei não, as músicas estavam meio estranhas. Porque não é música, é hino. Só é estranho para quem não vive nesse mundo espiritual. Só é estranho para quem não faz parte da família. Só é estranho para quem ainda não entrou para a família. A apostasia está pegando todos nós. Todos nós. Todos, sem exceção. E é triste. É triste de olhar e ver as mesmas pessoas todos os dias e saber que, estatisticamente falando, é uma boa chance de que grande parte não vai subir. Mas o mais incrível é que muita gente tem hora que olha e pensa e fala assim: se eu não subir na primeira, eu subo na próxima. Então, porque Jesus vai voltar, eu conheço a Bíblia, eu sei os truquezinhos, eu vou na segunda. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Está na Bíblia. Se com o Espírito Santo na terra a pessoa não volta para a igreja, não se acerta, não faz nada, o que eu acabei de ler aqui em 2 Efésios, quando ele falou que por enquanto tem um que resiste, esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que resiste à vinda do anticristo, ou seja, ele impede. E ele continua dizendo: até que aquele que impede seja tirado do caminho. Porque quando a igreja subir, não tem mais necessidade de Espírito Santo na terra, porque ele foi mandado para o nosso bem. Jesus disse: eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o grande Consolador, o Espírito de Deus. Quando nós não estivermos mais aqui, Espírito Santo não vai estar mais aqui. Se o Espírito Santo não está mais aqui, o anticristo vai aparecer. E não pense você que se você ficar, você vai aguentar. Porque se o Espírito Santo aqui hoje não está falando, não está bradando no seu coração, quando nós não estivermos mais aqui e você ficar, vai ser 1000 vezes pior. Ele não vai estar aqui para te convencer do seu pecado. Ele não vai estar aqui para acusar na sua consciência. Ninguém vai resistir. E todos vão se entregar. Então para de se preocupar com o anticristo, se preocupa com Jesus Cristo. Pare de se preocupar com a marca da besta, ela vai vir depois. Anticristo não é nenhum dos homens de hoje em dia, não é a sua sogra, não é o seu inimigo, não é o seu patrão. O anticristo não está aqui. O Espírito dele age na terra, e tudo, de acordo com o que eu falei nessa noite, está preparado para a chegada dele. A grande apostasia já está aqui. Nós já estamos vivendo essa grande apostasia. O próximo passo que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. E Jesus disse que ele vai vir quando ninguém esperar, como um ladrão pela noite. Quero que você leve essa palavra para casa nessa noite, porque Deus me incomodou muitos dias com essa palavra, e me doeu muito o coração a ver as minhas próprias falhas, a maneira que eu estava permitindo o mundo me levar. Tudo em nome do nada a ver. Nada a ver, não tem problema não. Nós vamos olhar para nós mesmos, que Deus tem algo melhor para a gente. Amém? Deus abençoe os irmãos.